Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome. E que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento da Tua palavra. Que o Senhor realmente possa abrir o nosso entendimento e a possamos absorver como uma terra fértil, onde a palavra, Pai, possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Dá graça e sabedoria. Que cada serva Tua que aqui está seja revestida daquilo que o Teu Espírito faz com que a mulher seja virtuosa, Pai. Cada homem que aqui está receba de Ti a sabedoria dos céus. E que nós, como casal e família, possamos em tudo ser aperfeiçoados por Ti. Eu Te agradeço por esta noite. E também por esse tempo precioso aqui na Tua presença. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nós sabemos aquilo que está em Gênesis 2 e que Paulo reafirma aqui em Efésios 5, que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e são dois em uma só carne. Paulo fala que isso é um mistério, mas que esse mistério, ele é revelado no mundo espiritual, porque é a relação de Cristo com a igreja. Então vocês vejam a importância espiritual do casamento. Não essa banalização que nós estamos vendo. Desculpe o termo. Não essa baixaria que o inferno impôs. Homens que não valorizam as mulheres. Mulheres que não valorizam os homens. E pessoas que não honram a aliança. Nós, hoje, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos renovar a nossa aliança. Nós vamos restaurar a nossa aliança. Por quê? Repita comigo. Aonde Cristo reina, não há espaço para divisão, mas há vitória. E eu quero profetizar sobre o teu casamento, que ele é vitorioso em Cristo Jesus. Que o diabo não vai impor divisão, não vai impor falência. Ao contrário, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar graça. Por quê? Porque é através da graça que nós realmente iremos fazer a diferença. Nós temos essa vitória quando? Primeiro, Cristo é a nossa rocha. Mateus 7, 24. Jesus conta a parábola de dois homens. Um homem inconsequente e um homem sábio. O inconsequente, ele fez a sua casa em cima da areia, o que representa a superficialidade, o que representa apenas a sexualidade, apenas os interesses, e ali ele edifica uma casa. O homem sábio faz a sua casa sobre a rocha. Aí, a Bíblia fala que o dia mau vem para o justo e vem para o ímpio. Aquele que não tem base, aquele que não está firmado sobre a rocha, aquele que não tem fundamentos, quando vem as adversidades, desmorona, não suporta. Nós estamos falando agora na mesa sobre situações difíceis. E queridos, o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando penso que sou fraco, eu sou forte. É exatamente, nós estamos fortalecidos em quem?
aquilo que Zacarias fala no capítulo 4. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o que Deus fala para Josué no capítulo 1, versículo 7. Ser forte, ser corajoso, não fique apavorado e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que tu andares. A casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem o dia difícil, e vem aquilo que talvez seja incompreensível dentro do processo de Deus. E eu estava me lembrando, todos vocês sabem da nossa história. Nosso filho Tid ficou 7 anos em coma. Foram os anos mais difíceis da nossa vida. E estatisticamente, casais que enfrentam o coma de um filho por um período longo se separam. Eu nem sei traduzir o que foi esse tempo. Não consigo traduzir o que é essa dor. E todos vocês que nos acompanharam, nós fomos sustentados pelo Senhor. Nós superamos pelo Senhor. E a nossa casa estava na rocha. Veio o vento, veio a tempestade. O diabo apostou que nós íamos cair, mas nós não estávamos na nossa força, porque não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. A casa está na rocha. A casa está firmada. Nós vamos passar e o Senhor vai realmente nos dar graça. E o Senhor nos mostrou caminhos, fez com que nós suportássemos. Sabe por quê? Porque o casamento na rocha enfrenta o mau tempo, mas ele não desmorona. E em nome de Jesus, não ponha todas as tuas expectativas e fundamentos na tua vida financeira. Não ponha nas tuas amizades. Não ponha nas tuas projeções pessoais. Mas, Salmo 37:4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E como é que eu edifico o meu casamento na rocha? Não é simplesmente falar, o meu casamento está na rocha que é Cristo, não. É seguir os princípios espirituais para isso. E o principal é uma vida espiritual. Nós temos às vezes pastores que têm muita facilidade de orar pelos outros, que ele é uma grande bênção no altar, mas ele não consegue orar pelos seus filhos, ele não ora com a sua esposa, não tem vida espiritual dentro do lar. E aí, quando vem a tempestade, não tem fundamento. Mas edificar sobre a rocha é você ter uma vida espiritual dentro da tua casa. O teu marido ser o teu líder no aspecto espiritual como um sacerdote do lar. A mulher será ungida, ajudadora. E você ter hábitos espirituais, como a oração. Eu não saio de casa sem que a bispa ore por mim. Ela não sai de casa sem que eu ore por ela. Os meus filhos não fazem nada sem que eu ore por eles. E nós temos esta relação diante do Senhor. Porque se não for assim, você acaba simplesmente vivendo uma rotina no teu casamento e você é roubado na tua vida espiritual. Edifique a sua casa sobre a rocha. Amém? Doe-se à pessoa que você ama. Porque uma das coisas que são mais fortes para mim é exatamente o amor que é sacrificial. O amor philos, do grego. O amor ágape.
O amor verdadeiro, que tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tudo espera. Mas há uma característica do verdadeiro amor, que é o amor sacrificial. Qual é o amor de Cristo? O sacrifício. João 3,16, muita gente conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o amor de Cristo foi demonstrado por nós lá na cruz do Calvário. Ele se sacrificou por mim, Ele se sacrificou por você. Eu adoro o texto de Filipenses 2, que Ele abriu mão da sua glória e foi obediente até a morte de cruz. E por isso, a Ele foi dado um nome que é sobre todo o nome, por causa do seu sacrifício. E o que eu vejo é exatamente as pessoas ignorando isso. Mas o versículo 25 que nós lemos fala assim: marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. E todos os casamentos que eu faço, eu sempre falo que esse é o grande desafio do homem. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Nós precisamos nos doar. E às vezes, a gente quer apenas a benesse, a coisa boa. Mas nós não queremos pagar um preço. E amar significa pagar um preço. Pague um preço pela pessoa que você ama. Seja muitas vezes cordato, ainda que aquilo para você seja difícil. Seja tolerante. Não seja, às vezes, um cobrador, uma cobradora, porque você acaba impondo uma condição que muitas vezes elas vão te prejudicar, porque você está semeando coisas ruins. Mas em nome de Jesus, que as esposas, elas estejam como vocês estão hoje aqui, como branco, vestidas sem mancha, sem mácula, sem ruga. E que você ame o teu marido de uma maneira que seja indestrutível. Que você saiba a importância dessa pessoa que está ao teu lado. Que não é absolutamente uma causalidade, mas é o amor de Deus demonstrado por você. E marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e se sacrifique por ela. A terceira chave é o perdão. Nós falamos aqui sobre perdão. E é algo muito incrível, porque Colossenses 3,13, Paulo fala que o perdão, ele precisa ser mútuo. E eu aprendi uma coisa, que lamentavelmente a religiosidade ensina. Eu me lembro que, quando eu ainda era jovem, eu estava na igreja e acontecia alguma coisa, e o pastor chamava a gente e falava assim, ó, perdoa ele aí. E você falava, me perdoa, eu te perdoo. Perdoou nada. Era apenas de boca para fora. E era unilateral. Perdoai-vos mutuamente. E o perdão é uma arma contra as obras do diabo. E eu vou te dizer, se nós perdoássemos como Cristo nos perdoa, nós não sofreríamos muitas coisas que nós sofremos. E eu quero, em nome de Jesus, que você não deixe o inimigo usar mágoas, que você não deixe o inimigo fazer com que você gere pendências no mundo espiritual, porque não sei se vocês se lembram, mas Jesus falou que quem não perdoa está onde? No lugar escuro, na mão dos atormentadores. E às vezes, nós nos enchemos de razão, mas eu quero te dizer, o amor passa muitas vezes por uma auto-humilhação. O amor passa por nós
descermos do pedestal. E o amor passa por uma entrega sacrificial. Então, em nome de Jesus, guarde isso que eu vou falar para você. Quem libera perdão verdadeiramente, abre portas para grandes milagres nas suas vidas. Amém? Muitas coisas ficam retidas no mundo espiritual, porque nós ficamos carregando mágoas e nós nos tornamos dependentes daquilo que está dentro de nós. E há algo tão tremendo no casamento, que se chama diálogo franco e aberto. O diálogo que é de irmão, é de amigos. É impressionante, porque a minha relação com a bispa é assim. Ela sabe absolutamente tudo o que acontece comigo. Eu não tenho medo de falar nada para ela. Eu abro meu coração para ela completamente. Eu sempre abri meu coração incondicionalmente para duas pessoas. Terrenas, né? Para minha mãe, Dona Geni, que está nos céus, que era uma mulher excepcional. Tudo que eu falava para ela, ela nunca falou nada para ninguém. E a minha mãe era tão incrível que, como sogra, ela nunca falou nada da bispa, nunca falou mal da bispa. E a segunda pessoa que eu sempre abro meu coração é a bispa. Por quê? Nós precisamos disso. Você precisa ter uma pessoa do teu lado que você confie integralmente. Você precisa ter uma pessoa do teu lado que o teu diálogo seja aberto, franco. E isso é possível quando você é uma pessoa perdoadora. Porque de repente eu posso falar alguma coisa que a choque, mas o amor encobre a multidão de transgressões. O amor, ele é um elo tão perfeito e maravilhoso, porque, repita comigo, Lamentações 3:23, quem souber, quem sabe decor. Não pode ler na Bíblia, tem que saber decor. Ninguém sabe? Graças a Deus que eu sei. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Diga para a tua esposa, eu quero ser mais misericordioso com você. Fala para o teu marido, eu quero ser mais, aí misericordiosa é você. Fala. Agora o que Deus fala? Ele quer misericórdia e não sacrifício. E um casal onde marido e mulher são misericordiosos, meu Deus do céu, é para voar voos altos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A quarta chave é comunicação. Como é que está a tua comunicação? Você já pensou? A Bíblia fala que a mulher rixosa, vai pegar no dicionário que é rixosa. Qual é a origem dessa palavra? Rixa, não é? A mulher rixosa é que nem goteira. Vocês estão bem de vida, mas na minha casa tinha goteira. E a minha mãe põe uma bacia na goteira. E a bacia, aquelas bacias de alumínio. E fica pac, pac, pac. Lembra daquela frase, durma com esse barulho? E você está dormindo com esse barulho. Quem dorme com a mulher reclamona está dormindo com barulho. Agora, e o homem então? O homem murmurador. Meu Deus do céu. Eu, graças a Deus, com 71 anos de idade, eu já estou completamente liberto.
e já sou transformado pelo sangue de Jesus na minha vida. Mas eu já fui muito exigente. Logo que nós casamos, a minha mãe, quando eu ia para o quartel, a minha farda porque a gente tinha duas fardas, uma farda de passeio e uma farda de serviço. A minha mãe engomava a minha fralda. Eu acho que ela engomava também, porque isso é meio profético, né? Que naquela época não tinha essas fraldas que vocês usam aí não. A fralda era no ferro mesmo, entendeu? Né? Então acho que a dona Geni mandou um aviso, falou, eu engomava a tua também. Então, amém. Mas a minha farda era tão engomada que eu parecia um boneco. E as minhas camisas, meu Deus do céu, a minha mãe passava com uma maestria que era um negócio impressionante. Ela era boa no ferro. E eu casei com a bispa. Primeira semana, eu fui para a Xerox, na hora que eu fui pegar a camisa no guarda-roupa, a camisa parecia, eu não vou nem falar para vocês, mas estava mais amassado que alguns de vocês quando acordam de manhã. A camisa amassada. A minha primeira reação, falei, que é isso? E já quebrei o pau com ela e o negócio ficou feio. Aí sabe o que ela falou? Chama tua mãe para passar tua roupa. Sabe o que eu fiz? Eu chamei minha mãe. Falei, mãe, vem cá passar minha roupa aqui, não vai dar. Mas aí a minha mãe pegou e ensinou a bispa a passar roupa. E hoje, graças a Deus, ela passa mais ou menos. Mas nós aprendemos a nos comunicar. Nós aprendemos a falar um com o outro. E nós aprendemos o que é a comunicação que edifica. E eu quero que em nome de Jesus você aprenda isso. Para com essa agressividade. Para com essa palavra pesada. A palavra Provérbios fala que a palavra boa é como maçã colocada em salvas de prata. E Provérbios 18, 21, a maioria de vocês acho que sabe esse versículo. O poder da vida e da morte está na língua. E quem usa ela bem, o que faz? Edifica. E é necessário que o casal aprenda a se comunicar. Por quê? Há uma coisa terrível que se chama espírito de confusão. E ele age aonde? No mundo espiritual, tudo é produzido pelo quê? Pelo som. Não é verdade? Sim ou não? Por que você falou sim? Eu vou falar para você por quê. Por causa de João capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por ele. E sem ele nada teria sido feito. Gênesis capítulo 1. Haja luz. Haja separação. Tudo feito pela palavra. Tudo feito pelo som. E nós precisamos aprender a palavra que traz cura. A palavra que traz essa edificação. O meu pai, eu estava falando agora lá na mesa, meu pai era um homem maravilhoso. Eu vou te contar, meu pai era um homem tão incrível, que todo o dinheiro que ele ganhava, ele trazia e punha na mão da minha mãe. Ele não ficava com um centavo. O meu pai era um homem que trabalhava das 6 da manhã até altas horas da noite. Meu pai nunca traiu a minha mãe. Meu pai era um homem muito, muito assim querido mesmo. Mas
aquele antigo. Eu sei que ele me amava profundamente. Só que ele nunca aprendeu a falar, eu te amo. E é tão bom vocês falarem para a gente, eu te amo. É tão bom você ouvir um elogio. Tem pessoas que são tão hipócritas que falam, eu não gosto de elogio. Eu gosto, pode me elogiar que eu adoro ser elogiado. É importante ter reconhecimento. É importante você falar para a pessoa, você fez isso, foi bom. É importante. Eu vou aproveitar que a bispa não está aqui agora. Tá? Mas Deus me deu uma mulher maravilhosa. Ela é impressionante, queridos. A bispa tem tudo o que você possa imaginar. A gente viaja, eu fico impressionado. Eu falo, você tem um cortador de unha aí? Eu tenho. Você tem? Eu tenho. É incrível. Porque ela realmente é uma mulher virtuosa. E eu faço questão de elogiá-la. Às vezes, ela pega e fala para mim, a minha pregação foi boa? Eu falo para ela, a tua pregação foi maravilhosa. Eu não conheço ninguém que pregue igual você. Aliás, você é a pregadora mais linda que tem na face da terra. Porque você é fera, minha filha. E graças a Deus que Deus deu você para mim. Porque já pensou se eu tivesse casado com uma mulher feia? Já pensou se eu tivesse casado com uma mulher que não prega? Já pensou se eu tivesse casado com uma mulher que fosse um bagaço humano? É muito importante você elogiar a quem você ama. É muito importante você reconhecer o valor de que você ama. Agora tome muito cuidado com a língua pesada. Sabe por quê? Tiago capítulo 1, Tiago fala que a língua é desse tamanho, mas é como um pequeno leme que conduz um barco. Você pode conduzir o barco da tua vida de duas maneiras: no caminho certo, no centro da vontade de Deus, ou você pode conduzir erradamente através da língua. Você pode trazer vida, ou você pode trazer morte. Eu estava uma vez saindo do aeroporto de Roma, e tinha uma pessoa muito conhecida aí no mundo da mídia. Nós estávamos naquele ônibus que leva até o avião, e eu estava assim meio no canto, e esse cara começou a falar com a mulher dele. Ele falava cada absurdo. Eu falei para a bispa, eu vou lá dar uma dura nesse cara. Cara sem vergonha. Destruindo a mulher num lugar público. Era realmente assim revoltante. Então, aprenda isso. A boa comunicação vem do Espírito Santo de Deus. E eu peço sabedoria para que o Senhor realmente controle a minha língua. E eu não quero ser de maneira nenhuma destruidor. Amém? Em nome de Jesus. O casal em Cristo aprende a abençoar o outro. O casal em Cristo aprende a profetizar milagres. Eu sempre falo algo que me marca muito. Quando eu estava na Xerox e eu era vendedor, e eu tinha grandes desafios numa empresa multinacional. Todos os dias, quando eu saía, eu sempre falo que a bispa tem a mãozinha meio torta assim. Ela ia comigo no elevador e ela ficava profetizando. E eu te abençoo, eu declaro que hoje vai ser um dia incrível, que você vai vender, que o Senhor vai te dar graça, que as portas vão se abrir, e aleluia, em nome de Jesus. E eu ia embora. A hora que estava no meio assim daquela guerra, que não aparecia um cliente, que não acontecia nada, eu lembrava daquela mãozinha virada, e ela profetizando, e aquilo me dava uma força incrível, e nós em concordância vivíamos milagres, porque
o meu milagre começa quando eu profetizo. Então, começa a profetizar bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu marido. Aproveita agora e já faz isso, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Eu quero profetizar que você é uma bênção de Deus na minha vida. Eu quero profetizar que o Senhor te dê graça, saúde e vida, que Ele nos dê muitos anos, que nós sejamos uma referência abençoada. Eu profetizo sobre a tua vida toda sorte de bênçãos espirituais, e eu declaro e profetizo que jamais o diabo vai nos separar, mas eu vou ser o teu amigo, eu vou ser o teu companheiro, eu vou ser aquele que está ao teu lado, eu vou ser aquele que vou te abençoar, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Aleluia. E se você profetizar, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Ainda bem que ela chegou agora, senão ela ia ficar convencida. Mas ela sabe que é. Ela sabe que ela é o amor da minha vida. Amém. A primeira vez que eu vi a bispa, sempre falo isso. Ela desceu de um Opala verde, na frente da igreja. E ela estava chegando do Rio de Janeiro, queimada, linda. E eu estava do lado de um incrédulo. E quando ela desceu daquele carro, eu olhei para o cara e falei: vou casar com essa menina. E o diabo usou ele. E falou: não é para o teu bico. E eu repreendi, não sabia falar, está amarrado? Não é? Não, é para o teu coração, para os teus braços, para tudo. Aleluia. E Deus também pesou a mão sobre ela. Porque ela estava desesperadamente apaixonada por mim, mas ela não admitia. E eu não estava assim naquela fase de unidade. Eu estava naquela fase de multiplicidade. Para quem entendeu, né? Naquela época eu estava namorando com umas 3 ao mesmo tempo. Mas graças a Deus que faz 48 anos que é só nós dois. E outro dia eu estava pregando, né? E eu falei: eu nunca traí a minha esposa. Não estou aqui recriminando ninguém que possa ter traído. Se você perdoa, se traiu, acabou. Está debaixo do sangue do Cordeiro. Só não pode carregar mágoa. E aí quando eu terminei de pregar, um cara me ligou dos Estados Unidos e falou: estou saindo da igreja. Eu falei: por quê? Porque você está me acusando, porque eu traí a minha esposa. Eu falei: então você fala com o Espírito Santo, porque eu não estava sabendo que você tinha traído a tua esposa. Né? Então vida de profeta às vezes não é fácil não. Mas só voltando rapidamente, e aí a gente estava saindo com o ônibus da igreja lá, que tinha uma excursão e tal, e eu estava em pé e ela sentada com uma amiga dela, e a amiga dela estava muito afim de mim, né? Aí a amiga dela pegou e falou assim: olha como ele é bonitinho. E eu só, né, ouvindo ali do lado. Aí ela pegou e falou assim para mim: falou para a outra, né? Dá para dia de chuva. Está chovendo até hoje na vida dela, entendeu? Amém. A quinta chave é a unidade de propósito. E serão 2 em uma só carne. Vocês sabem, eu paguei um preço no Brasil
por colocar uma mulher no altar. Eu paguei um preço no Brasil por ungir a primeira bispa. E as pessoas, não é bispa, é episcopisa. Eu falei, português eu conheço, mas vai ser bispa Sônia, né? E no começo, ela não queria ser pastora. Quando eu falei para ela que eu ia ser pastor, sabe o que ela me falou? Eu não vou ser mulher de pastor. Eu falei, então não tem outra alternativa. Porque eu vou ser pastor. E aí ela não queria pregar. E toda vez que ela ia pregar, ela voltava com crise. Não é? Ai, eu não preguei bem, nem bateram palma na minha pregação. E eu falava, sempre falei para ela, não importa aquilo que você está pregando, não importa a unção que está na tua vida. Tem pregações que você não precisa nem abrir a boca, você só chega lá e deixa o Espírito Santo agir, e Deus vai te dar graça, e incentivando, e Deus a levantou. Por quê? Seria incoerente eu ter um ministério e ela não ter. É incoerente você ir para cá e o outro para lá. São dois em uma só carne. Não deixe o diabo roubar o propósito. Não deixe o diabo desviar você do propósito. Não deixe o diabo romper a unidade. Se Deus, Ele te uniu, é porque existe um propósito comum. Tudo é pela aliança. Tudo que eu faço é pela minha aliança com ela. E nós somos uma só carne. Outro dia, esses provocadores invejosos, né? Chegou para mim e falou assim, nossa, a bispa prega muito melhor que você. Eu falei, maravilhoso, eu também acho. Sim, porque ela não prega, eu e ela pregamos, porque nós somos dois em uma só carne. Quando ela prega, eu estou pregando, quando eu prego, ela está pregando, nós somos dois em uma só carne. E não vem com esse papo furado na minha cabeça, diabo, porque aqui não tem divisão, aqui tem unidade de propósito. Amém? Aleluia. E é isso que o diabo quer, em nome de Jesus. Amém? E não existe, mas eu tenho mais sucesso. Não é o teu sucesso, é o sucesso dos dois. Amém? É por isso que quando nós casamos, eu não sei nem se existe mais isso. A primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta conjunta no Bradesco, que eu tinha aquele cheque especial cor-de-rosa e ela não tinha nada. Ela veio que nem o Jó falou. E eu entrei numa fria que vocês não acreditam, queridos. Porque quando a gente estava noivo, o meu sogro, incrédulo, jogou na loteria e ganhou. E aí ele chegou para mim e falou, pode fazer a maior festa aí que eu vou pagar e tal, não sei o quê, né? Mas eu já tinha contratado a festa, aí eu falei, meu Deus, que livramento e tal, o velho ganhou na loteria, eu estou bem, né? Aí quando saiu o resultado, era aquela, como é que chamava? Era aquela loteria que ganhava 10 mil pessoas. O velho ganhou acho que 100 e poucos reais. Aí sobrou tudo para mim, cara. Falei, meu Deus do céu. E ela veio assim, né? Mas a primeira... Mas é tão maravilhoso, porque a primeira coisa que eu vi foi uma conta especial. E até hoje, não tem o meu dinheiro, nem o dinheiro dela. Tem o que é nosso. E aí teve uma época que ela abriu uma boutique, ela tinha uma boutique fantástica, que era uma boutique fechada. Cuidado, se a bispa Sônia for te vender roupa, você está perdido e o teu marido vai ficar desesperado. Porque eu nunca vi ninguém vender como ela. E ela chegava lá, mulherada cheia do dinheiro, aquela mulherada rica e tal. E ela
ganhava, a pessoa, você não se sente mal da tua esposa ganhar mais que você? Querido, eu me sinto maravilhosamente bem, graças a Deus. Porque não existe eu, existe nós. Somos dois em uma só carne. E aquela famosa frase de efeito, ela é uma verdade. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E Deus se uniu com um propósito maior, porque Ele quer que o teu casamento seja uma bênção. Ele quer que você seja realmente um referencial. Ele quer que você seja marcado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E eu vou terminar dando para vocês mais... Tem duas chaves aqui rapidamente. A sexta, oração a dois. Amém? Aprenda a orar você e a tua esposa. Aprenda a clamar nos momentos difíceis, e isso vai dar para você aquilo que é Mateus 18:19. Se dois concordarem, será ligado na terra. Tem um sonho, ore. Tem um propósito, ore. Tem uma dificuldade, ore. Amém? Em nome de Jesus. A sétima chave é honra. Honra que gera respeito. 1 Pedro 2,17, Pedro fala, dai honra. E nós temos que honrar. Honre o teu marido, né? Honre a tua esposa. Tem muita mulher que desonra o marido, que desprestigia o marido, que acha que o marido não é nada. Aí olha para o cara da novela das 8 e acha que o cara é o bambambam. Tem nada a ver. Honre quem está do teu lado, quem batalha com você, quem está junto com você. Honre a tua esposa. Não tem mulher mais linda, mais bonita, mais abençoada do que essa mulher que Deus colocou aí do teu lado. Amém? Porque quem honra a sua esposa não tem olhos para honrar a outra. Dá honra segundo a palavra de Deus. Porque dar honra significa valorizar. E o casamento onde tem honra é um casamento que floresce. E honrar é dar valor ao outro. E é dar valor aonde? Dentro e fora de casa. E no lar onde há honra, há alegria, a paz e a felicidade. Amém? Aleluia. E a oitava chave, fidelidade e aliança. O Salmo 101:6 fala assim: os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Uma das principais características de Deus é a fidelidade. E lá em 1 Timóteo ele fala que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é uma arma que fortalece a confiança. A infidelidade, ela destrói, mas a lealdade nos leva a um fortalecimento. Então seja fiel, porque a fidelidade, ela é tão forte que ela nos leva para a eternidade. Porque lá em Apocalipse fala, Apocalipse 2,15, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E vocês sabem quem foi o primeiro infiel? Satanás. A infidelidade vem de Satanás. E vocês sabem o quanto dói a infidelidade. Agora, como é maravilhosa a lealdade. Como eu amo pessoas leais. Porque a fidelidade vem de Deus. E é impossível. Eu vou falar isso para você e doa a quem doer. É impossível alguém ter o Espírito Santo de Deus e ser infiel. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é fiel. E nós estávamos falando agora lá com o Jorge, né? O apóstolo já sofreu. Eu já fui traído de todos os jeitos, de todas as maneiras. Mas nunca na minha vida eu quebrei uma aliança com alguém. Nunca. E uma vez, um camarada veio e falou: "Oh, apóstolo, estou com você a vida inteira." Eu peguei e falei para ele: cuidado com o que você fala. Porque há poder nas suas palavras. Você tem convicção do que você está falando? Não, eu tenho. Passou nem 3 meses, o cara me traiu de maneira cruel. Mas
Glória a Deus, porque os meus olhos estão sobre quem? Os fiéis. E os meus olhos estão sobre os fiéis. O Senhor olha para os que são fiéis. Então mantenha a fidelidade e a lealdade sobre todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. E a 10ª chave, levanta a tua mão e diga: a minha família é um ministério. Amém? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guarda isso que eu vou te falar. O teu lar não é um espaço de convivência. Nós às vezes fazemos no nosso lar apenas um lugar onde a gente vai comer, onde a gente vai dormir, vai tomar banho e trocar de roupa. O teu lar não é um espaço de convivência. O teu lar é um altar edificado ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Os nossos filhos, eles devem ser a nossa herança. E a base do casamento é exatamente em aliança servir ao Senhor. Então, faça aquilo que a palavra fala. Mateus 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e vos serão acrescentadas. Eu vou falar um versículo agora que todo mundo conhece. Talvez você não saiba o endereço, mas todo mundo conhece. Eu e a minha casa. Repita. Você e a tua casa está servindo ao Senhor? Amém? Como é que você interpreta esse versículo? Você e o teu marido ser crente? Será que é isso que Deus falou? O que Josué falou? Eu e minha casa? O que quer servir? Servir é se entregar. Servir é, eu estou à tua disposição. Servir é o que Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então o teu lar tem que ser realmente um lar que serve a Deus. É tão maravilhoso, queridos, quando nossa casa é um ministério. E eu sempre tive, junto com a bispa, essa preocupação. E é tão lindo aquilo que eu vou falar para vocês, porque o meu neto Deivão tem 23 anos. Ele é um menino que ele foi criado para servir a Deus. A bispa Fê o criou para servir a Deus. E desde que ele nasceu, a bispa Fê fala assim: o Deivão é o primogênito, ele é do profeta, ele é teu. E eu sempre ministrei ele. Quando ele era pequeno, eu punha ele no meu colo e ele usava um chupetão azul assim, está na gravação de um dos Renascer Praise, e nós estávamos lá no Pacaembu gravando, e o Deivão no meu colo com aquele chupetão. Uma pessoa se converteu só de ver o David me abraçando com aquela chupeta. E hoje, ele está no último semestre da universidade lá nos Estados Unidos. E sabe qual o grande desejo dele? É voltar para o Brasil para servir ao Senhor. Ele tem todas as oportunidades do mundo. As grandes empresas estão oferecendo estágios, estão oferecendo emprego. Agora, uma empresa americana. Mas o Deivão, ele quer servir a Deus. Isso é fruto de um lar com ministério. Então, em nome de Jesus, eu vou falar 3 coisas básicas para que o teu casamento seja um ministério. Primeiro, tenha tempo para Deus. Amém? Nós temos tempo para tudo. Tenha tempo para Deus. O teu tempo para Deus com a tua família é precioso. Nós estamos vivendo a época dos desegrejados, a maior estratégia demoníaca do inferno. E eu vou dizer para você: você quer ver o teu filho livre dessa sujeira aí? Ponha ele na igreja.
faça com que ele se envolva com os teens, com os adolescentes, ore com ele, esteja presente e não deixe que ele seja roubado, porque esse é o teu papel. E tenha tempo para Deus. Antigamente a gente fazia culto doméstico, não é? Hoje em dia não dá nem mais tempo, não é? A gente corre tanto, e aí não dá o tempo. Então primeiro, dê o seu tempo, dê o tempo da tua família para Deus. Amém? Segunda coisa, faça um pacto, uma aliança com Deus ministerial. Deus, vocês como casal, têm um potencial tão grande que você não acredita. E nós aprendemos a viver um evangelho, lamentavelmente, de mendigos na fé. De pessoas que só sabem pedir, 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 pedir. Mas pessoas que não servem a Deus. Pessoas que não se interessam em conhecer a Bíblia, a palavra. Casais que nunca leram a palavra. Gente que não sabe um versículo. Eu fico impressionado. Nós temos aqui a Unirenascer. Eu tenho amigos que não são convertidos e que fazem os cursos EAD. E um desses amigos meus falou: incrível, cara, como eu estou aprendendo a Bíblia. E de repente nós negligenciamos. Então, não negligencie o teu chamado. O teu casamento é um chamado de Deus. Amém? Cresça, se desenvolva, seja realmente uma pessoa envolvida pelo Espírito Santo de Deus. E ponha a tua família no altar para servir ao Senhor, em nome de Jesus. E a tua família se torna um ministério quando você sabe colocar essa prioridade. Primeiro, diga Deus. Segundo, o quê? Família. O terceiro. E quarto, as outras coisas. Amém? Agora o que tem acontecido? Eu preciso pagar a conta. O Lula é o presidente do Brasil. E a coisa está ruim. Então, Deus, dá um tempo que eu vou cuidar do meu trabalho. Não inverta essa prioridade. Vamos repetir todos juntos? Primeiro. Segundo. As outras coisas. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Deus te abençoe. Eu estava falando outro dia, quando as minhas crianças eram pequenas, né? A gente, às vezes, eu saía de férias e a gente ia para uma cidade, qualquer lugar. Quando chegava domingo, eu falava para eles: vamos à igreja. O Tide falava: pai, a gente vai na igreja todo dia, nós estamos de férias. Eu falei: Tidão, nós estamos, mas Deus não está. Domingo é a casa do Senhor. E aí eu levava ele. E às vezes ele voltava meio decepcionado e tal, né? Eu levei ele numa Assembleia de Deus uma vez, lá em Foz do Iguaçu, nunca mais eu me esqueço. Nada contra a Assembleia, viu? Mas o culto inteiro foi assim, recebendo carta. Nós recebemos o irmão que veio da onde, nós recebemos outro, nós recebemos outro, nós recebemos um visitante, nós estamos excluindo, mandando embora o fulano e tal. Aí o Tide falou para mim: pai, e a pregação? Eu falei: domingo que vem, lá na Renascer, vai ter pregação. Aleluia, mas nós viemos à casa do Senhor, está tudo certo, Deus te abençoe. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça, poder e unção. Que você estabeleça esta aliança, como Cristo tem uma aliança com a igreja. Nunca mais use palavras destruidoras. Nunca mais fale: eu vou te deixar, porque não existe essa possibilidade. Nunca mais deixe a mulher estranha ou o homem estranho mexer com a tua cabeça. Nunca deixe o diabo, porque o diabo ele não entra na coisa grande. O diabo entra na brecha pequena. Por isso, nós temos alguns princípios muito importantes na Igreja Renascer. Por exemplo, homem não aconselha mulher.
Se for aconselhar a mulher, tem que ser junto com a esposa. Amém? Sabe por quê? Porque o diabo entra na brecha. E assim, nós fechamos as brechas. Feche todas as brechas. Blinde o teu casamento com o sangue de Jesus. Ponha esta aliança sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Porque eu mandei fazer uma aliança especial. E na minha aliança tem o nome de todos os meus filhos. Tem o nome da bispa e o nome dos meus filhos. Só não deu para pôr o nome dos netos porque é muito neto. A bispa produziu 4 e eu te dou um, né? E o Gabriel a gente está esperando no Senhor. Não sei se vem, mas se vier também, aleluia. Mas o importante é, eu e a minha casa estamos em aliança com o Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece, queridos, pode vir o vento, pode vir a tempestade, a casa está edificada sobre a rocha. E eu quero deixar uma palavra profética sobre você. Paulo fala em 1 Coríntios 11, algo muito sério, que sempre foi para mim um incômodo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma responsabilidade de um homem espiritual. E é muito difícil eu chegar a essa consciência. Eu quero dizer, sede nossos imitadores, porque com toda a liberdade, o meu casamento é uma referência, porque nós temos Cristo como o Senhor da nossa aliança, e Ele nos fez 1, 2, 3, e Ele no meio, porque o cordão de 3 dobras não se quebra jamais. Amém? E a Fê falou aqui que ela gosta que eu falo nos casamentos. Eu acabei de fazer o casamento da Gigi lá, né? Eu gosto de falar que aliança, o que ela é? É um metal bruto, que um dia estava sem forma, estava na terra. Alguém achou, e quem achou um tesouro, achou o bem do Senhor. E esse ouro foi para a mão do ourives. Tem alguém aqui que trabalha com ouro? Ninguém? Meu Deus, só tem duro aqui. Se eu estivesse pregando para judeu, já ia levantar uns 20 aqui. Olha lá, oh, glória a Deus. Você trabalha com ouro, minha filha? Aleluia, depois me dá teu telefone. Como é que faz? Tem que pôr fogo? O ouro? Para você moldar o ouro, tem que estar numa alta temperatura, e tem que lapidar, não é? E tem que moldar, e se torna aqui. Agora eu pergunto, quem fez esta aliança, sabe qual é o começo e o fim dela? Não, mas ela tem um começo e um fim. Agora, quando Cristo é o alfa e o ômega, ninguém consegue achar nem o fim, nem o começo, porque é uma aliança perfeita. E você está dentro dessa aliança perfeita. Amém? Glória a Deus. Me empresta a tua aliança um pouco. E quando você põe a aliança junto assim, aí você faz isso aqui. Quem entende de matemática aqui? Alguém? Cláudio. Eu adorava sentar do lado de japonês, né? Na escola. Porque colar de japonês era uma bênção. O japonês sabe tudo de matemática. Então, colocado assim o símbolo do infinito, não é? 2 alianças, elas formam o símbolo do infinito. E o casamento que está estruturado em Cristo tem a bênção de ser infinito, porque o teu começo e o teu fim é o alfa e o ômega, Jesus Cristo. Amém? Então, sele a tua aliança com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e a tua casa será bendita por todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.